Bem-vindos ao Globaliza, seu canal no YouTube. Hoje contando com a participação de Márcio Santiago Câmara, ambos do Rio de Janeiro, falando para o Brasil inteiro e para algumas pessoas que nos acompanham, bem no exterior. E a todos vocês que nos seguem, nossa saudação, muito obrigado. Câmara, bom dia. Bom dia, Fábio. Mais um encontro nosso. Novamente te agradeço a oportunidade. Já é parte da nossa agenda, né? Todo sábado eu me preparo, a família também. Passou a ser um procedimento sábado prazeroso, né? E relaxante após uma semana de trabalho duro. Bom, saldo aí a todos que nos acompanhem. E esses dois itens da pauta que você vai já falar, eu considero muito atuais e importantes. Exato. A gente tem buscado sempre pegar temas que envolvem o Brasil e o mundo, que são relevantes, que são atuais. Então, dentro dessa atualidade, temos aí, eu acho que dessa vez, agora foi, a CPI terminou. Terminou com a entrega do seu relatório polêmico, um relatório que dividiu o próprio grupo que estava ali capitaneando, enfim, com o indiciamento de 66 pessoas físicas, 2 pessoas jurídicas, uma quantidade significativa de delitos apontados ou supostamente cometidos. Tem alguns pontos positivos. Do relatório também vão emergir ali 15 projetos de lei por diversos aspectos, visando combater a corrupção ou aumentar os controles. Ou seja, nem o copo já totalmente cheio, totalmente vazio. Nem tudo é muito bom, nem tudo é muito ruim. Qual é a sua avaliação, Câmara, dessa CPI, desse final de CPI? Agora que ela terminou, dá para fazer uma avaliação pormenorizada? Claro. Bom, a minha avaliação assim, não é muito favorável, porque toda a condução da CPI nos levou a que eu me colocasse de maneira muito cética e crítica em relação às intenções dessa CPI e a seus resultados. Acho que houve muita exposição pública negativa quanto ao foco prático, né? Não oficial, mas prático, que o grupo que tomou conta da CPI acabou praticando, né? O foco acabou sendo um foco muito monotemático, muito em cima da presidência da República. Isso ficou inequívoco e isso é ruim, uma CPI tão longa, tão cara, né? Imagina o salário de todos e passagem aérea para depoentes e agora uma junta de advogados para fazer a relatoria desse relatório, um relatório de 1.100 páginas. Então, ela não é uma CPI proba, ela tem a sua digamos, o seu ônus, né? É financeiramente muito onerosa. E parece que o alvo foi atingido, eles estão sempre ali nesses indiciamentos todos, são quase todas pessoas ligadas à presidência, e ligadas indiretamente, ligadas diretamente, mais próximas, parentes e tal. Então, ela confirma aquilo que acabou deixando para todos, numa CPI que foi fácil concluir isso, porque foi transmitida ao vivo. Então, a gente conseguiu ter uma capacidade de avaliação muito longa e muito constante. Então, não foi uma narrativa que chegou a nós, ou fake news, a gente viu presencialmente isso, né? Então, como testemunha ao vivo, ela tem esse lado negativo. O lado positivo, você já falou, tem alguns projetos de leis que são egressos dessa CPI. Alguns dizem que já sairiam mesmo, a CPI acabou se aboletando disso, mas isso é positivo. Acho que tem uma exposição ruim ao presidente por causa disso, mas também aos próprios integrantes, né, da CPI que se expuseram muito negativamente, com atitudes nada republicanas. Isso foi muito ruim de ver, uma das piores CPIs que eu já tive notícia. Então, tem esse lado ruim. A gente vê que o sinal dos tempos está bem expresso nessa CPI. Ela foi muito o perfil, né, da humanidade hoje, há muita agressividade, muito desrespeito, intolerância às discussões, posicionamento unilateral. Isso, para nós, cidadãos, tudo bem, é assim mesmo que temos que ser, mas para membros parlamentares de um
de um órgão elevadíssimo, que é o Senado, e as pessoas ali que se juntaram, o chamado Grupo dos Sete, todos têm algum processo já andando, quer dizer, tem ali um traço comum e uma vontade política de diminuir a popularidade do atual presidente. Isso não pode ser a preocupação de uma CPI. Mas ela deixa alguns legados positivos, você já até listou aí. Por um lado, Câmara, e queria ter a sua percepção também sobre um outro tema, que eu acho que não é ligado a essa CPI, mas eu acho que ligado a esse movimento midiático. Se, por um lado, eu particularmente, até já transmiti isso, não sou muito favorável à ideia de transmissões ao vivo, talvez alguns flashes, alguns resumos fossem mais interessantes do que a transmissão ao vivo, porque gera um pouco de vaidade, gera um sentimento de palco, de domínio de palco, muito mais do que a preocupação com a essência, com a forma. Mas, por outro lado, também, será que outras CPIs no passado não foram tão ou mais truculentas, uma vez que o seu desenvolvimento não era tão público? É bem provável. Tudo isso, né, não era tão público antigamente. Essa instantaneidade de informação que acabou produzindo uma percepção de que há fake news e que se há fake news, há crime de fake news, antecipando ao legislativo, que não legislou crimes assim. Você vê que toda essa capacidade de narrativa imediata, né, e que dá a todos nós um conceito de jornalistas, isso mudou muito o mundo, né? Não à toa, essas empresas bilionárias, já trilionárias, os seus sócios são bilionários, as empresas são trilionárias, que eram os unicórnios, todos dependem muito desse imediatismo, seja entrega. A maioria das empresas bilionárias hoje em dia não é industrial, não tem a posse física, né? Antigamente, o magnata tinha posse física, né? Rockefeller tinha posse física do petróleo, né? Dos poços de petróleo do Texas, e ficou o homem mais rico do mundo. Todo mundo tinha, Henry Ford tinha posse física das fábricas. Hoje em dia, a posse física já não existe. As empresas mais ricas do mundo que assumiram esse posto das antigas industriais está sediado no Vale do Silício. Então, essa que são geradores dessas plataformas, né? Google, YouTube, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, tudo está sediado lá. Não tem nenhuma industrial aí. E aí, essa velocidade com como que as informações chegam também é ruim, porque não dá tempo de uma análise séria, profunda. São todos uns comentários muito rasos, né? Muito pueris. Na minha época, eu chamaria de pueril, infantil. Tem uma perda de maturidade na sociedade, né? Então, é ruim, sim, porque com a sociedade rasa, imediatista, muito lacradora, como ficou na moda falar, e aí você tem uma CPI ao vivo, claro que as mazelas de outras CPIs ficam mais exacerbadas agora. Eu lembro de uma CPI, se eu não me engano, que foi do Banespa, na época da ditadura ainda, que terminou em circo, né? A CPI acabou sem concluir, o relatório tinha que concluir. E, obviamente, tinha operações heterodoxas ali que estavam investigando sobre o Banespa. O Banespa foi um banco fechado, um banco público que acabaram, né? Ficaram poucos. BRB, o Banrisul, alguns poucos ficaram, mas ele foi fechado sob digamos, uma confirmação de que havia muita operação não de conformidade ali. E a CPI era para justamente concluir sobre isso. Não concluiu. A CPI foi fechada sem um relatório. Quer dizer, você tem toda a razão. Isso é mais contundente do que o que aconteceu com essa CPI, que foi fechada com relatório, pelo menos essa, né? Mas naquela época era um mundo mais lento, né? As informações não eram imediatas e não eram ao vivo também. Não gerava tanta exposição nem por parte do parlamento, nem por parte do executivo, e muitos ajustes, muitos acordos eram costurados nos bastidores. Falando em bastidores, a política e a economia não estão isoladas, não estão compartimentadas, elas têm uma interação, uma vida em comum.
Se, por um lado, o teto de gastos ele é importante, ele é legal, ele coíbe que o Estado ultrapasse, gaste, se comprometa muito mais do que deveria, por outro lado, em um momento de pandemia, talvez, digo talvez, com muito cuidado, deveriam ser revistos aí, sem essa preocupação, uma vez que a gente está vivendo uma situação totalmente atípica. O mercado reagiu muito mal essa semana a provável ultrapassar, furar o teto de gastos por parte do ministro da Economia. Mas tão grave quanto isso, ficou latente, flagrante, algum desentendimento interno do próprio executivo, dos palacianos, em relação ao ministro Guedes e a outros ministros, levando, inclusive, o presidente a um ato público, a um ato importante, de participar de uma coletiva junto com o ministro da Economia para cacifar ali o seu apoio. Mas há um preço muito caro para o governo essa aliança com o Centrão, que está impactando na economia. E você que é da área de finanças, Câmara, eu sei que até tem algumas restrições em alguns assuntos, e a gente obviamente respeita isso, que é o seu dever de ofício, mas dentro daquilo que é público, que enquanto você, cidadão, pode comentar, como é que você está vendo esse momento? Teto de gastos, mercado financeiro, relação do governo com as suas bases políticas. Perfeito, boa provocação. Eu vou começar pela parte do possível, ultrapassar ao teto de gastos e a relação do presidente Bolsonaro com o ministro Paulo Guedes. Ali eu acho que houve, mas novamente acabamos de falar isso, sobre a precipitação das análises em razão do imediatismo da notícia que chega de imediato, não dá nem tempo de analisar. Houve o que os opositores do governo, de plantão, sempre, esperam. Houve uma oportunidade de registrar o desentendimento antes que o entendimento houvesse. E houve. O entendimento foi ontem à noite. O Bolsonaro, presidente, fez um movimento muito interessante que ele não fazia, passou a fazer, e acabou, eu comento já sobre isso, mas, enfim, houve uma reação muito rápida, precipitada, correndo, como a gente já tinha visto na época da saída do ministro Sérgio Moro, que na hora que ele estava saindo, em abril do ano passado, e deixando ali um pouco alguma exposição negativa para o Bolsonaro, já se falava impeachment já no mesmo momento. E o presidente Bolsonaro foi à televisão às 5 da tarde, fez um statement assim, muito interessante de um estadista, e ali a coisa começou a mudar, e hoje a gente sabe onde estão esses dois personagens. Então, nesse caso agora, deu-se a mesma rapidez e instantaneidade de uma análise que não pode ser feita. Então, a tal ruptura entre o ministro da Economia e o presidente da República não aconteceu. O Bolsonaro, assim como mudou, porque ele era um estadista danado, porque de origem militar, ele agora ele admite a privatização e está produzindo a privatização. Então, ele mudou também nesse sentido e também ele mudou a forma como ele reage a esses problemas. Ele foi lá, eu acho que foi uma atitude republicana, ao Ministério da Economia e fez uma sustentação do ministro, que é um ministro excelente. Quer dizer, todo mundo reclama desse ministro, porque é liberal, a oposição, mas na hora que é uma oportunidade de dizer que estamos na iminência de perder um ótimo ministro, aí ele vira um ótimo ministro. Quer dizer, é outra característica dessa discussão. O mercado também ele tem um componente que não é fundamentalista, que é a oportunidade. Ali havia uma oportunidade de fazer baixar algumas emissões, alguns títulos, e poder comprar novamente. Aconteceu quando houve indicação do ex-presidente da Itaipu Binacional, que fez um trabalho belíssimo, para a Petrobras, um cara que reergueu a Itaipu Binacional. E ao indicar, aí teve aquela corrida de discutir, militar, não sei o quê, está precisando, ele está querendo armar algum golpe. Pronto, o mercado caiu, as ações da Petrobras ficaram baixas, todo mundo comprou, o mercado subiu. Então, alguns analistas econômicos falaram isso à época, e isso aconteceu. Eu tenho muito ceticismo com isso, eu acho que o mercado também
tem que aproveitar essa oportunidade, e ele fez isso, né? Agora, o que houve ali foi uma discussão entre um teto de gasto que, no limite do R$ 400, é razoável. E muito menos que isso, ele seria chamado de genocida, o presidente, porque ia dizer, olha, a economia está indo muito mal, a inflação, a taxa de juros, taxa de câmbio, você está desassistindo essa população de, acho que, 18, 20 milhões de cidadãos, e diga-se que o governo tem uma base muito saneada hoje em dia, uma base boa, com pouquíssimos casos de fraude, como existiam antigamente, nessas outras bolsas que existiam, e ele consegue identificar as pessoas. Então, essas pessoas devem receber R$ 400. Aparentemente, dá para viver assim. E o que, só para terminar, o que o ministro Paulo Guedes disse, que uma coisa é o norte, outra coisa é o caminho. A gente vai chegar ao norte, o caminho vai ser tortuoso, ou seja, se ele com esse valor e com o orçamento que está aí, ele entende que vai ultrapassar o teto de gasto, é porque ele tem uma compensação também. E ele já falou isso ontem, ele falou que esse valor está previsto no orçamento. Então, se tiver previsto mesmo, isso eu não sei, porque ele falou ontem à noite, aí é que a discussão foi pueril, foi sem base, e a Bolsa agiu como às vezes ela age de acordo com uma notícia macroeconômica, às vezes age de acordo com uma notícia de fundamento a uma ação emitida, né? Aquela emissora tem uma notícia muito boa, mas às vezes age em função de uma questão psicológica que o mercado financeiro tem muito, ele se assusta muito. E ele remove o susto quase que no dia seguinte. Vamos esperar a Bolsa de segunda-feira para a gente ver. Mas eu acho que teve muito fogo nessa panela. Aproveitaram uma situação de inicial desentendimento, que estava na cara que não ia ser, ao final, esse desentendimento não se sustentaria, e enquanto isso não vinha, que foi o que aconteceu ao final do dia, com a presença do presidente Bolsonaro no Ministério, eles aproveitaram e jogaram fervura aí nessa panela. É o que eu acho. Não, você fez uma pergunta? Mas sem minimizar a polêmica, o fato de parte da equipe econômica ter deixado o cargo, ter entregue lá a sua exoneração, é um sinal muito negativo. Mas tem, de novo, tem uma análise mais assim estruturada. As 4 pessoas que saíram eram dois secretários e seus 2 adjuntos que não podem ficar. Quando o principal vai, o acessório vai também. Adjunto, que adjunto em latim era vinculado a, né? Junto a. Então, eles são vinculados aos 2, esses adjuntos que saíram, que dá o número de 4, eram, né, vinculados aos 2 secretários. Isso é obrigatório sair. Na verdade, saíram 2 secretários, 2 jovens, que têm uma carreira aberta aí, que não aguentaram e saíram. Agora, eu acho que é difícil aguentar isso. Eu nem sei como o ministro Paulo Guedes, que tem uma carreira muito bem sucedida, a Escola de Chicago, fundou o Banco Pactual, então ele tem muita reserva, isso tudo. Como é que ele está ali? Ele está lá por uma questão muito de ajudar o país, e é uma boa notícia ele estar lá. Ele é um ótimo ministro da Economia. Mas é outra coisa que é estranha, o governo Bolsonaro, nesses anos todos, inclusive na pandemia, nunca ultrapassou o teto de gasto. Por que exatamente agora iria ultrapassar? Você vê que a discussão é muito circunstancial, né? De repente surge um novo Bolsonaro que vai deixar escapar tudo. Eu ainda não acredito nisso, pode ser que ele tenha mudado, mas ele é aquela pessoa que segurou isso tudo aí. Com tanta obra que fez, de estrutura, a gente fica perguntando, toda hora tem uma conversa entre nós, a gente fala como é que ele conseguiu. Agora, o ponto que eu estava escapando, e vou atender a sua provocação, é o Centrão. Aí sim você tem um ponto. Que o Centrão pressionando ele, a gente começa a perceber um Bolsonaro mais político e caindo em tentação, o que ele não era. Ele sempre conseguiu resistir às tentações políticas que todo presidente acabou caindo, e ele não. Com esse Centrão aí, ele sem partido, e está sendo cooptado, o partido vai ter muitos congressistas, se juntar à turma do PSL antigo, acaba ele fazendo uma base muito sólida, talvez ele vá ficar muito dependente desse Centrão, sim, você tem razão. Esse é algo para a gente analisar mais à frente, pode ser um movimento que esteja acontecendo.
Exato. Por isso que eu falo, a economia, política, o social, a saúde não são elementos estanques, estão totalmente relacionados. Por isso que eu falo, teto de gastos deve ser respeitado dentro do possível. Acho que se não existisse teto de gastos, não faria sentido isso, essa discussão toda. Mas, eventualmente, no momento aí onde a inflação está crescente, taxa de juros subindo e o mercado lá fora também espremendo, não é uma questão meramente brasileira, embora o real, dentre as moedas do mundo, foi uma das que apanhou mais em relação à cotação do dólar. Tudo isso tem que estar muito no radar do ministro da Economia e desse grupo. Bom, Câmara, eu quero deixar um espaço para você agora fazer seu resumo final aí do tema, do que você espera para a semana. Você já falou, acha que a Bolsa tem um viés aí, talvez recupere parte da perda. Eu acho que o pessoal agora os comprados voltarão agora a levantar. Essa é a tua expectativa? Eu acho que sim, porque se a causa foi o desentendimento dos dois, quando abrir o mercado na manhã de segunda-feira, provavelmente não tem notícia sobre os dois. Imagino que os dois vão se preservar aí e conservadoramente vão passar o final de semana sem deixar vazar resquícios desse desentendimento. Vamos ver como abre o mercado. Já na madrugada de domingo, vamos ver os mercados asiáticos, como é que abrem. E eu acho que por essa razão o mercado não deveria abrir para baixo, só se forem outras razões, a inflação e tudo isso. Agora, a economia está controlada. Quando você vê o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Campos, né, falar que a economia, ele fez um Twitter ontem, né, a economia está, essa turma aí perdeu o controle, essa turma aí é Bolsonaro, Paulo Guedes. Isso é muito ruim. É claro que ele é ligado ao Aziz, né, a gente sabe disso, então ele está fazendo o papel político dele, mas ele fala de maneira contundente que é a tal água na fervura, água quente na fervura que eu estava dizendo. Eu acho que o mercado abre por esse assunto estável, né? E agora eu queria comentar na minha saudação final como é que vamos ver o nosso presidente agora assim dividindo as suas decisões com o partido que o abrigará, porque até então ele está um lobo solitário. Isso é muito confortável, né? Ele consegue dar os tiros dele, mas desde que ele fez aquele acordo, que ainda é um pouco silencioso, não sabemos toda a estrutura daquele acordo com o Supremo Tribunal Federal, especificamente com Alexandre de Moraes, sob a interveniência do ex-presidente Michel Temer, ele mudou. Você pode reparar que ele está mais sereno, as coisas não estão acontecendo como a gente esperava, as pessoas continuam presas, os jornalistas, o deputado, e ele está lá calmo. Não sei se ele está ali apenas se servindo de colchão. Um novo partido, e ele tem um limite, né, para poder ter um partido, senão ele não pode se candidatar, ele vai ter, aí vai ser um Bolsonaro diferente, que inclui a política, como você falou, e não mais ser aquele guerreiro, aquele herói que todo mundo adora, mito, mito, mito. Talvez ele perca um pouco isso e ganhe um pouco mais de estofo político, de mais habilidade política que ele nunca teve, né? Pode ser para onde ele crescerá. Eu tenho lá minhas dúvidas se isso é exatamente bom, mas se for necessário que ele se componha com o Centrão para a gente ter um país crescendo, se você olhar bem, nós temos tudo para ser um dos 4, 5 maiores países do mundo futuramente. Nenhum país da Europa vai se comparar conosco. França, Itália, Holanda, Alemanha mesmo, esquece. É capaz que a gente até passe o Japão, que está parado. É impressionante como esse país para assim, décadas às vezes, né? Então, certamente teremos Estados Unidos, China, ou China, Estados Unidos, Índia, Rússia, Brasil, Índia, Brasil e Rússia. Esses serão os países logo, logo. Tem que ter alguém com muito, digamos, princípio, né? E com valores muito bons, isso aparentemente o Bolsonaro tem, para que a gente chegue lá, mas estamos próximos de ter o nosso crescimento sempre decantado em verso e prosa, que nunca tivemos, finalmente, a partir de ano que vem e os outros anos, ter esse crescimento consubstanciado. Eu sou um pouco, não pessimista, mas um pouco mais cauteloso.
Acho que teremos um ano ainda muito difícil, porque todo ano eleitoral, o preço Sim, político é muito alto e eu percebo que o governo não está com nota 10 em articulação política. Talvez isso. aí fique em recuperação. E para isso afeta o mercado. Eu acho que a instabilidade, eu acho que os grandes players vêm de fora, eu acho que o grande capital é um capital que investe no Brasil, e aí a taxa de juros no exterior ela vai impactar muito a decisão dos investidores e a segurança do país. Né? Quem vem como presidente, se a gente mantém o quadro atual, se haverá uma renovação, se essa renovação virá um sentido mais liberal ou menos liberal. Então, eu acho que essa incerteza desse eleitoral ainda vai nos dar muita volatilidade e muita emoção. Para quem gosta de renda variável, prato feito para poder se divertir muito nesse ano que chega. Espero que não percam muito dinheiro. Uhum. Câmara, muito obrigado a você. Eu quero também agradecer a você que nos acompanha, que está prestigiando. Continue conosco. Daqui a 15 dias nos encontramos mais uma vez. Até lá. Até lá, também quero agradecer a todos e que sejam frequentem lá o nosso canal hoje, mais tarde, e vejam aí o nosso debate, que eu acho que ficou muito esclarecedor. Obrigado mais uma vez, Fábio.